Hoje eu quero falar sobre dois assuntos e eu já adianto para vocês que eu estou vindo aqui de certa forma até a contragosto, porque é algo que para mim já chegou no limite, que é a situação do Fred, né? Mas eu sei que a audiência é rotativa, eu sei que o assunto sempre vem à tona, eu sei que o assunto do momento é esse, então não tem como eu também fugir disso, né? E eu tenho que vir aqui também e passar o que eu tenho para vocês, também em respeito a quem tá aí me acompanhando, a quem, né, confia aqui no trabalho, acredita na gente aqui, graças a Deus, né? Mas enfim, mas antes eu vou falar sobre o Matias Vargas. É isso mesmo, Matias Vargas. Muita gente falando sobre esse atleta. Ontem no grupo de membros, a manhã toda praticamente ali, turma falando bastante, em outros grupos também a galera marcando, pessoal perguntando. Ontem na live também que nós fizemos aqui no canal, inclusive já agradecer também mais uma vez a audiência sensacional nossa aí na nossa dobradinha de segunda-feira, as lives no canal aqui, graças a Deus, né? Sobre esse nome, o que eu fiz? Fui atrás, perguntei, joguei no galo, né? Falei, ó, e aí, Matias Vargas, o que vocês podem me dizer e tal? Me foi dito com veemência que é um nome que não faz parte dos planos, que é um nome que não foi consultado, não foi perguntado, ninguém do Galo procurou, nem da parte do clube negociar, nem da parte do clube fazer o mapeamento. Por quê? Porque existe uma diferença. Vai ter jogadores que o Galo vai só mapear e vai estar ali na lista, vai estar ali na mesa, vai estar ali para ser avaliado. E após essa avaliação, depois dessa filtragem, vão ter os atletas que o Galo vai atrás de fato para tentar negociar, para tentar trazer, tá? Então, o Matias Vargas, o Galo sequer foi atrás e sequer o nome está na mesa sendo debatido para possivelmente num futuro o Galo ir atrás, tá? Então me falaram até que o pessoal do Siga não tem esse nome mapeado ali nas suas planilhas, nos seus, né, seus documentos, ali os jogadores que eles mapeiam, né? Então nem o Siga, nem o Galo foi atrás, então não existe neste momento, dia, repito, 9 de junho, terça-feira, absolutamente nada relacionado a Matias Vargas no Galo. Beleza, galera? Então sobre esse assunto não tem muito mais o que falar, estou tratando isso aqui porque muita gente veio me perguntar e já estou falando aqui que aqui a gente consegue pegar um maior número de quantidade de pessoas, beleza? Então sobre esse assunto tá dito, que eu até tinha falado para vocês que eu não queria falar mais, que eu iria falar só quando tivesse um desfecho, mas realmente, cara, não tem como fugir disso, porque isso vira um assunto que eu falo com vocês, cara. Depois ali de Roger Guedes, Assad, agora é o tal do Fred. É o tempo inteiro, Fred. Mas vamos lá. Ô, gente, quem é inscrito assíduo do canal, vê todos os vídeos, acompanha a gente aqui, vai saber muito bem que há 10, 13, 15 dias, não sei também precisamente, há algum tempinho já legal, eu vim aqui no canal e trouxe a informação para vocês no seguinte sentido. Entre Clube Atlético Mineiro e Fred, tá tudo certo e já tem um tempo. Ele pediu 4 anos, o Galo ofereceu 3 anos de contrato, o salário na casa de 2 milhões de reais mensais, tá? Tudo certo entre Galo e jogador, já existe um acerto. Fred tem o desejo de voltar ao Brasil, não à toa a casa que ele está morando, que ele tem em BH, que saiu em tudo quanto é lugar na época, para vocês terem ideia, foi uma casa construída por ele. Ele fez a construção da casa, né? Contratou, obviamente, uma construtora e tal. Foram 2 anos de construção, então já é um projeto que ele tem na mente dele de voltar ao Brasil. Ele não chegou aqui simplesmente, eu quero comprar essa casa aí, quanto que é? Toma, comprei, é minha. Não foi assim. Já foi um projeto. Tô explicando para vocês, que eu tô querendo demonstrar para vocês que a construção da casa, 2 anos construindo por parte dele, não comprou ela pronta, já evidencia que ele já tem um projeto na mente dele, ele e a sua família, de vir ao Brasil, né? Então, gente, entre Galo e Fred, tá tudo certo já há um bom tempo. Tô falando isso com vocês tem muito tempo, né? E o que falta pro Fred jogar pro Galo? Falta o mais importante, falta o que faltou pro Assad, falta o que faltou pro Lomônaco, falta o que faltou ao Torreira. Galo fechou com todos esses, mas não fechou com os clubes
donos dos direitos econômicos e federativos desses atletas. Então por que a gente não pode falar hoje que o Fred é do Galo? Porque o Galo não fechou com o Fenerbahçe. E eu tô voltando nesse assunto, aí dando os créditos aqui. Ontem o pessoal do No Ataque, o Rafa Cirne, desculpe se a pronúncia não for assim, e o Lucas Bretas, um abraço pros dois, pessoal do No Ataque, gente fina demais, trouxeram a matéria ontem falando que fonte próxima ao Fred contou a eles que ele e a esposa decidiram em permanecer na Turquia para os próximos meses, tá? E essa foi a informação deles, né? E que eles ressaltam que no futebol é fato, não existe verdade, né? Que dure 24 horas, que as coisas no futebol sempre mudam mesmo, né? E é isso mesmo, a gente sabe como é que funciona essa situação, né? E aí, o Fred, horas depois, o próprio jogador, veio no Twitter dele e falou, cara, abre aspas para o Fred, cara, com todo respeito, qual a fonte que vocês tiram as informações? Estão realmente sabendo mais do que eu? Oi, gente, assim, eu não tô aqui para falar que fulano ou Beltrano tá certo na história, longe de mim fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não tô aqui para desmentir ninguém, não tô aqui para ficar, enfim, não quero causar intriga, confusão com ninguém, eu quero é ter paz, eu não quero ter razão, tá? Mas, vamos lá, eu tô vindo aqui para passar a minha apuração e para falar o meu sentimento em relação a toda essa história. Eu, quando vira essa confusão de guerra de narrativa ou notícias diferentes sobre o mesmo assunto ou toda semana a mesma notícia sobre o mesmo assunto. Vocês estão entendendo que a roda não gira? Fica esse looping eterno, o cachorro correndo atrás do rabo? Gente, tem mais de um mês que nós estamos nessa. Fred e Galo, tudo certo, falta o acerto com o Fenerbahçe. Ah, mas a eleição. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Sabe? Então assim, ó, o que eu tenho de fato, de concreto, eu, Lucas, a minha apuração entre Galo e Fred, tá tudo certo. Aí eu penso, aí já é pensamento meu, tá? É eu pensando aqui com o que eu tenho de notícia. Se o Fred não quisesse voltar, primeiro, ele não teria demorado 2 anos para construir uma casa em BH. Segundo, ele jamais teria fechado acordo com o Galo. Existe um acordo verbal entre Fred e Galo, essa é a informação que eu tenho. Então, para mim não bate, tá? Isso é opinião minha, tá, gente? É opinião minha com o que eu tenho de notícia. Então, se ele não quisesse voltar, eu penso que ele jamais teria fechado acordo verbal com o Galo, tá? E o que eu tenho de notícia é que ele quer voltar. O que eu tenho de notícia é que ele quer jogar no Galo. Só que, se o Galo não fechar com o Fenerbahçe, não tem negócio, gente. Não tem negócio. Vocês acham que os clubes por aí é assim, o jogador quer sair, vai embora, amigo. Pode ir lá, vai ser feliz. Não, tem contrato, vai cumprir o contrato. Tem mais 1 ano de contrato lá com o Fenerbahçe. Se o Galo não chegar lá e não resolver, ele não vem. E aí, não vão colocar a culpa no atleta, não. Vamos olhar para a diretoria que não conseguiu fechar. Para mim é muito mais ético. Eu não quero culpar jogador, entendeu? Até porque a informação que eu tenho não é essa. Se dependesse do Fred, já estava aqui. Opinião minha. Se o Galo não fechar com o Fred, não é porque o jogador não quis vir. Repito, opinião minha. É porque o Galo não teve a competência de fechar com o Fenerbahçe. É simples assim. Não vamos transferir responsabilidade, né? Enfim, esse é o meu pensamento. A informação que eu tenho é essa. E desculpem vocês também. Eu tô de saco cheio desse assunto. Só vim falar aqui porque isso virou uma bomba de ontem para hoje. Depender de mim, eu não falava mais. Eu tenho para mim que o ideal na minha cabeça é só vir aqui a público e falar com vocês. Não vem. Vem, tá fechado. Porque para mim já deu esse assunto, sabe? Porque não tem mudança, é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre a mesma coisa. Ou quando as informações não estão batendo uma com as outras, né? Você vê diferentes locais falando coisas diferentes, ou então é a mesma coisa, dia após dia, a mesma coisa, sabe? Não muda, é a mesma coisa ali, ó. Todo dia é a mesma coisa. Fred. Então, assim, é isso, tá, gente? A informação que eu tenho é essa, tá tudo certo entre Fred e Galo, só não joga no Galo se o Galo não fechar com o Fenerbahçe. Ponto. E é isso. E o momento atual não temos essa definição, tá? Dia 9 de junho ainda não temos essa definição. Se vem, se não vem. Beleza?
Então eu gostaria mesmo de voltar aqui para falar sobre esse assunto só quando nós tivermos mesmo uma definição para o sim ou para o não. Vai jogar, não vai jogar. Porque ficar toda semana falando a mesma coisa ou fazendo guerra de narrativa e nunca ter uma definição, isso já tá um saco, galera. Mas aí, repito, é opinião minha, tá? Tem gente que gosta de especular e tal. Eu detesto esse negócio, né? Por diversas vezes, já comentei com vocês, já mostrei para vocês, a gente perde o picolé, derrete no bolso, porque eu prefiro vir aqui e dar uma parada concreta do que ficar jogando um monte de coisa para vocês aí, entendeu? Se fosse para fazer um canal aqui para falar todo dia um nome diferente, nós vamos falar 40 nomes aqui, nós vamos fazer 40 vídeos em 15 dias e no final vai fechar um 2. Não é essa linha que eu quero seguir, tá? Nada contra a ninguém, mas eu só tô falando minha forma de lidar aqui, a minha linha editorial, beleza? Galera, eu fui... Nossa senhora, falei demais de Fred, já tá de saco cheio desse negócio aí. Mas é isso, só passando aqui, dando um refresh aqui para vocês, um double check. A informação que eu tenho é essa.